Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Hoje é dia 31 de agosto de 2022. Se você estiver no Facebook, eu peço para você curtir a página no Facebook e correr para o YouTube. Se você estiver no Twitter, no Instagram, peço também para você seguir e correr também lá para o YouTube, se você ainda não é inscrito, para você se inscrever, e se você puder se tornar membro, ajuda bastante aqui no impulsionamento do outro lado da notícia. Quero comentar ainda a questão da corrupção, que é um mantra da direita, está aí na mídia, eles estão constantemente falando disso, vão certamente explorar isso, vão produzir pauta, né, a pauta única deles, vão produzir pauta para que toda a oposição ao Lula, à esquerda, possa fazer exatamente essa pregação monolítica. Isso tem o outro lado da moeda. Eu tenho falado aqui da dualidade, quer dizer, parte da corrupção para dizer que precisa ter responsabilidade fiscal. A tal, entre aspas, a responsabilidade fiscal. É a única saída para os capitalistas na atual conjuntura, na atual situação, no atual estágio do capitalismo, é a tal da responsabilidade fiscal, entre aspas. Porque eles vão engessar o Estado. Eles vão transformar o Estado num comitê, já dizia Marx, no comitê de administração dos interesses da burguesia, né? E isso vai se transformar naturalmente, vai se transformando, já é, né? Transformando naturalmente numa ditadura. Lógico que isso tem consequências gravíssimas para o povo. O povo vai pagar a conta disso. A gente pode observar aí nos debates, isso não é, vamos dizer assim, encarado como deveria ser encarado, inclusive pela esquerda, quando eles dizem, eu tenho uma equipe de economistas genuinamente liberal, uma equipe genuinamente liberal. Vai lá, Simone Tebet diz isso, vai a tal da Soraya, não sei o que, diz isso. Paulo Guedes, que é do Bolsonaro é um idiota, né? Um paspalhão, um parlapatão, mas vamos dizer assim, o chefe dele, que ele chamava de Posto Ipiranga, diz a mesma coisa. Ou seja, é um mantra, é uma pregação, um programa de governo ditatorial. E isso se transforma, evidentemente, em poder político. O Estadão, por exemplo, hoje traz um editorial dizendo que as reformas são essenciais, que precisa ter um governo que vá tratar das reformas, é preciso ter um parlamento que vá tratar das reformas. Reformas sempre entre aspas. Ou seja, é a continuidade da ideia, a essência dessa ditadura do projeto liberal. Né? Que o Estadão diz que tem 3 reformas básicas que precisam ser feitas com urgência. A primeira é a reforma política, ou seja, tirar do povo a sua representatividade. Fazer com que exista no Brasil algo parecido com o que eles têm aí como modelo de democracia, entre aspas, né? Que é o regime dos Estados Unidos com 2 partidos. Então, tira do povo a sua representação, nada de partidos de esquerda, nada de influência do povo nas suas organizações sindical, né, da luta por direitos sociais, né, moradia, transporte público, saúde, educação, né, a luta pela terra e assim por diante, ou seja, a luta pela democracia, pelo progresso social, pela civilidade. Então a reforma política tem esse objetivo. A outra reforma que o Estadão está defendendo aqui com urgência é a reforma administrativa. Igualar o que ele chama aí dos privilégios, tirar os privilégios, como eles dizem, do funcionalismo, né, para igualar com os trabalhadores da chamada iniciativa privada. Ou seja, rebaixar, transformar também o funcionalismo público, que é essencial, uma questão essencial você ter um corpo técnico, né, uma equipe especializada que vai tratar exatamente da administração do Estado, voltado para a sua função principal, que é exatamente tratar da democratização das coisas públicas, do orçamento público, do patrimônio público e assim por diante. Ou seja, fazer o rebaixamento, se eles querem trazer o funcionalismo público e outras coisas mais, né, o desmonte do Estado. Tirar aí tudo que eles puderem tirar do Estado no parasitismo financeiro da tal da responsabilidade fiscal. Então eles querem aquela história, né, que o Bernard Shaw fala num das suas obras, como diziam os escravistas lá do sul dos Estados Unidos. Primeiro, eles rebaixavam o negro à condição de engraxate e depois diziam que negro só serve para engraxar sapato.
Então eles vão rebaixar a reforma trabalhista, vem exatamente nesse sentido, rebaixa o padrão, né, de direitos dos trabalhadores da iniciativa privada, né, rebaixa a sua condição, né, de ente político, de ter as suas organizações, ter o seu sindicato, as suas associações, ter a sua legislação social, a sua legislação trabalhista, né, tira tudo, né, e transforma exatamente o trabalhador, né, no escravo, né, o escravo com outras características. E aí traz o funcionalismo público para esse patamar. Ou seja, é uma perversidade. A outra reforma que o Estadão defende é a tal da reforma tributária. Tem muita polêmica sobre isso, mas a essência da tal da reforma tributária é fazer com que os ricos paguem impostos, né? Essa é a questão fundamental. Fazer com que quem tem o dever de pagar imposto pague os seus impostos. Então eles querem fazer exatamente o contrário. Haja vista aí, por exemplo, essa questão do orçamento público, né? Quem paga imposto e quem se apropria do imposto que o povo paga. O tal do mercado financeiro, o mercado de títulos públicos, a especulação financeira, financiada, remunerada pelos títulos públicos, os títulos do tesouro, ou seja, o imposto que o povo paga. Então a questão, portanto, passa exatamente por ter um entendimento do que significa de fato a corrupção. O capitalismo ele é essencialmente corrompido, ele corrompe, não tem meios de sobrevivência desse regime sem passar pela lógica da corrupção, de corromper. A teoria da corrupção vem exatamente disso, de corromper. Ao se tratar da questão pela sua raiz, que é exatamente o conceito da mercadoria, ou seja, quem produz a mercadoria, quem se apropria da mercadoria, a gente vai entender isso. E é necessário, evidentemente, aplicar aquela máxima, né, da teoria à história. Então, o conceito de mercadoria é fundamental para a gente entender tudo isso. A mercadoria se transformou na célula máter, como dizia o Marx, né, do capitalismo. Ele dizia em tudo que o capitalista toca vira mercadoria, mas a mercadoria já existia 5.000 anos antes de Cristo. No processo de formação política, o Estado moderno, depois, né, a evolução de tudo isso, o Estado capitalista, o Estado burguês, foi transformando o poder político em formas de apropriação da mercadoria. A grande questão é essa: quem produz a mercadoria e quem se apropria da mercadoria. Quem é o responsável pela produção? Quem faz a produção? É o trabalho. Quem é o portador do trabalho, da força de trabalho? O trabalhador, evidentemente. A socialização da produção e a apropriação privada da produção que transforma isso em mercadoria. Transforma em mercadoria porque esse produto vai para o mercado, para compra e venda. Consequentemente, quem está se apropriando da mercadoria está se apropriando do dinheiro, do capital e, consequentemente, do poder político. Esta é a tal da ditadura burguesa. Quando Marx fala da ditadura democrática do proletariado, seria exatamente o inverso disso. Veja como a questão é conceitual, filosófica e histórica. Trazendo tudo isso para cá, para essa teoria que nós estamos vendo aí, é exatamente isso. Quando a direita se apresenta aí nos debates, a gente viu aí recentemente a Simone Tebet dizendo que tem uma equipe de economistas genuinamente liberal, a tal da Soraya também diz, o próprio Bolsonaro diz isso também, não pela sua boca, que é um idiota, um palhaço, né? Com todo respeito aí. Palhaço não os artistas de picadeiro, é um parlapatão, né? Mas pela boca do seu ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ou seja, existe uma ditadura de que é preciso sim tirar o Estado de toda atividade econômica. Consequentemente, o Estado vai se transformar num mero administrador de interesses, né, dos capitalistas, hoje pelo mundo financeiro, ou seja, um comitê de transferência de renda, né, de forma brutal do povo pelos seus mecanismos de escravização para esse mundo do parasitismo financeiro. A lógica, portanto, do debate passa por aí. Então eles vão corrompem inclusive a ideia da produção e da apropriação da mercadoria, corrompe a ideia do papel do Estado, corrompe a ideia do que significa ter soberania popular, democracia, soberania nacional e assim por diante. Ou seja, o capitalismo ele é essencialmente corrupto, corrompido, e entre eles existe sim, a questão da disputa do poder. A velha questão da
da alternância de poder que tanto se fala por aí. O José Dirceu tocou nisso recentemente, foi toda a cachorrada louca aí do bolsonarismo, do lavajatismo, os jagunços midiáticos, né, foram todos para cima dele, né, quando ele falou dessa questão, a questão do poder. A esquerda chegou ao poder, a esquerda não tomou o poder, porque o poder não está só no Estado. A esquerda, no máximo, vai fazer alguma reforma no Estado, que foi o caso do que fizeram os governos Lula e Dilma, no sentido de distribuir o mínimo de renda para o povo. Foi o suficiente para eles utilizarem o mecanismo deles de corrupção, corromperam o poder político, o poder judiciário, formaram essa gangue, essa quadrilha lavajatista para chegar ao golpe de 2016. A mesma lógica que eles fizeram com a UDN lá atrás, o famoso moralismo udenista que chegou ao golpe dos latrocidas de 1964. Essa questão moral que eles tanto falam passa exatamente pela manipulação da teoria da corrupção. Foi assim com o nazismo, foi assim em 64, foi assim em todos os lugares em que o poder ditatorial chegou ao poder e se manifestou, veio exatamente por essa questão do falso moralismo, da mentira, da manipulação, né, da falsificação do conceito de corrupção. Eu acho que o Lula, certamente, ele deve pensar nisso quando ele foge dessa questão, desse debate da corrupção, exatamente porque tem essa artificialidade, essa manipulação, esse grau de manipulação. Ele entraria num debate infindável, porque o problema passa exatamente pela compreensão e pelo debate da teoria da corrupção. Por que eles formaram gangues, como foi lá da UDN, e depois agora com a quadrilha lavajatista para promover golpes contra a democracia, contra os interesses do povo? Essa é a questão. Existe uma ditadura nesse sentido. Uma ditadura ideológica, uma ditadura midiática. Por que não se fala, por exemplo, eu tenho uma equipe genuinamente keynesiana, uma equipe genuinamente social-democrata ou marxista? Porque isso certamente provocaria um rebuliço no debate eleitoral, num momento crítico como esse que nós estamos vivendo agora. Portanto, tratar da teoria da corrupção, dizer que o capitalismo é essencialmente corrupto, e à medida em que os grandes interesses capitalistas se sobrepõem sobre os interesses do povo, da nação, isso se transforma em ditadura, e é preciso lutar contra isso para ter um Estado minimamente democratizado, isso é fundamental. É o debate que realmente interessa. Muito obrigado pela atenção. Divulgue este vídeo, divulgue o outro lado da notícia, se inscreva no canal do YouTube, curta na página do Facebook e siga no Twitter e no Instagram. Até a próxima.